Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo semanal. E o meu convite é para que você fique comigo até o fim, para que a gente, mais uma vez, seja impressionados pelo poder da palavra de Deus. Tá certo? Mas antes disso, antes de nós conhecermos qual será o tema, antes de sermos impactados, vermos qual será o estudo que será apresentado aqui a nós, eu quero convidar você a orar junto comigo. Então vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que nós não apenas venhamos a adquirir informação, conteúdo, mas que acima de tudo a gente possa refletir, possa trazer aplicações para a nossa vida. E nós pedimos isso mediante a certeza da presença do Teu Santo Espírito, porque nós cremos pela fé que Ele foi o autor da Tua Palavra e nós precisamos dele para poder entender a Palavra. Perdoa os nossos muitos pecados, Pai. Fica conosco, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos estudar aqui o tema de segunda-feira e o tema é: Deus é totalmente bom e justo. Deus é totalmente bom e justo. Ele não é uma parte boa, ele não é uma parte justa, ele não é mais... Não, ele é totalmente bom e justo. Eu separei um ponto aqui e logo em seguida a gente vai ler alguns textos bíblicos. E o primeiro ponto que eu destaquei diz assim, ó: Deus não só afirma amar a justiça e chama as pessoas para amá-la e praticá-la, mas ele mesmo exemplifica de maneira perfeita e inabalável essa característica. Sabe aquela história que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Pois é, o nosso Deus não se utiliza desse tipo de falácia. Ele não apenas pede para os seus fiéis um modo diferente de agir, de viver, como ele mesmo dá o exemplo. A gente pode, por exemplo, se utilizar da pessoa de Jesus, representando Deus. Afinal de contas, ele mesmo disse: quem me vê, vê ao Pai. E Jesus, ele demonstrou a sua vida dentro do contexto e realidade que eu e você estamos familiarizados, estamos vivendo, que sim, é possível viver a maneira justa, a maneira boa e agradável que Deus espera. Porque o próprio Deus fez isso aqui na Terra. Isso é maravilhoso. Nosso Deus, ele não apenas cobra, pede, mas ele dá exemplo para mim e para você. Para que a gente, por meio do exemplo dele, possa se motivar, possa se animar e correr atrás e viver essa realidade no Espírito Santo. Tá bom? Os textos que nós vamos ler se encontram aqui, o primeiro texto em Deuteronômio, capítulo 32. O verso é o 4. Diz assim, ó: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Olha que declaração maravilhosa a respeito do nosso Deus. Vamos ver mais uma, agora em Salmos 92, verso 15, diz assim, ó: Para proclamar que o Senhor é justo, ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Mais um verso falando sobre as lindas características que o nosso Deus tem. Quando eu olho para isso, gente, eu fico feliz. Sabe por quê? Porque dentre muitos deuses apresentados e proclamados pela história desse mundo, nenhum deles se compara ao nosso Deus. Nenhum deles tem características tão perfeitas, tão bonitas, tão admiráveis como o nosso Deus. Isso é algo maravilhoso, porque o nosso Deus, de fato, é perfeito. Com base nisso, eu separei mais um ponto que diz assim, ó: O Senhor não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz. Não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Observe o contraste direto entre o caráter de Deus
e o daqueles que amam a injustiça. O nosso Deus é tão justo, que ele não faz as coisas por debaixo dos panos. Ele não faz as coisas escondido, não. O verso foi bem claro de Sofonias a dizer: ele faz juízo à luz. Ou seja, é na frente de todo mundo. É todo mundo testemunhando. Sabe uma coisa interessante que me veio à mente agora? Eu não sei se você lembra, mas eu e você, quando subirmos para o céu, porque eu creio pela fé que nós estaremos lá na glória, nós iremos passar um milênio. E esse um milênio não vai ser uma colônia de férias. Vai ser maravilhoso, eu sei. Eu imagino. Mas esse milênio que nós vamos passar no céu tem um propósito. E esse propósito é só mais uma vez, atestando o quão transparente, o quão fiel, o quão justo o nosso Deus é. Porque eu não sei se você sabe, mas durante o milênio, eu e você teremos acesso a todo o julgamento que Deus fez. Ou seja, durante esse período de tempo, o Senhor vai compartilhar, vai trazer à luz, como disse aqui em Sofonias, o juízo dele, o justo juízo dele. Percebe como o nosso Deus é diferenciado? Pois é. Nunca duvide do seu amor, nunca duvide do seu juízo. Às vezes a gente olha assim para as situações difíceis que acontecem, né, com o sofrimento de pessoas que nós amamos, e a gente fica às vezes receoso, né? Ficamos até tentados a ser inclinados a pensar de que Deus não é justo, de tipo, como assim? Tantas pessoas ruins no mundo que estão vivendo aí de forma feliz, de forma em paz, nada de ruim acontecendo, e pessoas boas estão padecendo, e pessoas boas estão sofrendo. Será mesmo que o nosso Deus é justo? Não caia na tolice de ter esse tipo de pensamento. Creia e continue incentivando a sua mente a confirmar essa certeza de que sim, o nosso Deus é justo. Tá certo? Vamos avançar? Foi apresentado aqui outros versos. Nós vamos ler. O próximo se encontra ali em Salmos também, capítulo 9, do verso 7 ao 8. Diz assim, ó: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Olha só como é que Deus ele julga o mundo e como é que ele governa esse mundo e as pessoas que estão nesse mundo, com justiça e com retidão. O próximo texto também está em Salmos, agora Salmos 145. Nós vamos ler do versículo 9 ao 17, diz assim, ó: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Olha que declaração maravilhosa. A pergunta que eu faço é: você teria coragem? Você estaria disposto de fazer tamanha declaração a respeito desse Deus? Sabe? Para que eu e você consigamos fazer essa declaração, dar esse testemunho, a gente não apenas precisa ter fé, mas a gente precisa ter um relacionamento sólido com esse Deus. Porque não é qualquer pessoa que vivendo podemos dizer assim, a gangorra da vida que é viver nesse mundo, que consegue proferir com a própria boca declarações tão lindas e tão assertivas
a respeito do caráter desse Deus. O salmista aqui, quando expressa todas essas certezas que ele tem, todas essas declarações de fé, a gente percebe que esse salmista, ele de fato conhece Deus. E não é situações difíceis, momentos delicados da vida que fazem um salmista como esse mudar de opinião. Nós precisamos aprender com esse salmista. Nós precisamos copiar para a nossa vida, porque essa certeza deve reverberar até mesmo nos dias, ou melhor dizendo, nos piores dias da nossa vida. Tá certo? Com base nisso, eu separei aqui um último ponto para nós refletirmos e diz assim, ó: em tudo isso, a bondade e a glória de Deus estão inseparavelmente ligadas. Embora muitos idolatrem o poder, Deus é todo-poderoso, mas exerce o poder apenas de maneira justa e amorosa. Sabe? O ser humano ele tem o complexo, né, de fato de idolatrar, de ver com altivez e olhos, né, a questão do poder. Isso a gente pode perceber no nosso dia a dia, né? Se chega uma pessoa com uma condiçãozinha financeira a mais, que tem um poderzinho a mais, né, que exerce uma influência a mais, você percebe logo que as pessoas começam a se amontoar, começam ali a tratar bem, começam a falar palavras de prestígio, tal, tratar com honra. Tudo isso por conta do poder que essa pessoa exerce. E aí a gente nota que, de fato, o ser humano, ela tem uma necessidade, né, de valorizar o poder. Não é à toa, né, que a gente vê isso na própria Bíblia. Quando, por exemplo, Moisés diz: Senhor, deixa eu ver o teu poder, deixa eu ver a tua glória. E Deus disse: não, Moisés, não é preciso você ver o meu poder e a minha glória, mas eu deixarei você ver toda a minha bondade. Como foi mencionado no início, a bondade e a glória de Deus são inseparáveis. Sabe, eu e você não precisamos, não necessitamos ver o poder e a glória de Deus. Basta a gente, todos os dias, abrirmos os nossos olhos da fé para enxergar a bondade de Deus sobre nós e sobre nossos semelhantes que nos cercam. Porque, como a gente percebeu no estudo de hoje, o nosso Deus não é apenas justo, mas é um Deus bondoso. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje, tratando do tema: Deus é totalmente bom e justo. Totalmente é a palavra do estudo de hoje. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, no próximo estudo, tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.